Nesse vídeo vou analisar o tipo de personalidade de Sakurajima Mai. Essa personagem é do anime psicológico e sobrenatural Bunny Girl Senpai. No último vídeo eu não expliquei porque o anime tem esse nome, então vou fazer isso agora. A história começa com o Sakuta, nosso protagonista que analisei no meu último vídeo, na biblioteca. De repente, o Sakuta percebe a Mai andando por aí em um traje de coelha, mas parece ser o único que consegue vê-la, como se ela fosse invisível para todo mundo, menos para ele. Essa experiência sobrenatural depois vai ser revelada como a síndrome da adolescência que a Mai está sujeita. Na breve interação deles, a gente descobre que a Mai estuda na mesma escola que o Sakuta, mas ela está no 3º ano e ele no 2º, por isso Senpai. Também descobrimos que ela é uma celebridade muito famosa e que ela quer que ele esqueça o que ele viu aqui. A parte Bunny Girl do nome do anime é só por causa do traje mesmo. No colégio, o Sakuta começa a fazer algumas observações sobre o comportamento da Mai e sua relação com o colégio, já que ela está sempre sozinha. Primeiro, ela é uma celebridade, uma tão ocupada que só começou a vir pra aula depois de agosto. Nesse ponto, os grupinhos de amigos e panelinhas já estão consolidados e é muito difícil mudar, tornando ela uma estranha. E ela ser uma celebridade não ajuda. As pessoas ficam em um impasse para interagir com ela, pois não querem chamar atenção para não serem exibidos, e também não querem se isolar de seus grupos. Mas como que é isso do ponto de vista da Mai? Ao que tudo indica, ela parece ser indiferente. Em sua primeira interação com o Sakuta, quando eles se encontram no metrô, a gente já começa a ver pequenas luzes de sua personalidade ISTJ. Quando perguntada o que acha dos rumores do Sakuta, ela nem leva a opinião e os rumores populares em consideração e se aparta deles, dizendo que é óbvio concluir que ninguém causa um incidente tão drástico e continua indo para a escola como se nada tivesse acontecido. Esse senso dela de independência em seus julgamentos aparece mais depois. Daí o Sakuta finalmente pergunta o que foi aquilo que aconteceu na biblioteca. Então ela começa a contar sua experiência como celebridade, como ela sempre foi exposta ao olhar público. Foi divertido no começo, mas gradualmente foi ficando cansativo. Em todo lugar que ia, pessoas me notavam e diziam: é ela, a Sakurajima Mai. Chegou ao ponto de começar a desejar para ir a um mundo onde ninguém soubesse quem eu era. Então esse que foi o catalisador psicológico para sua síndrome da adolescência e, portanto, que os eventos sobrenaturais acontecessem. Seu desejo acabou se tornando realidade e aos poucos ela não conseguia mais ser vista pelos outros. Por isso o traje de coelha, porque ninguém que consegue a ver iria a ignorar assim, e usou isso para investigar. Outro fato importante é que ela anunciou uma pausa em sua carreira há um bom tempo, então estava cada vez mais longe do olhar público. O Sakuta, que já sofreu de experiências sobrenaturais do tipo, crê que é melhor que ela volte para o mundo artístico para voltar a chamar atenção. Secretamente, a Mai quer mesmo voltar ao trabalho e o Sakuta descobre isso, mas ao mencionar esse e outros fatos pessoais sobre a Mai, dos quais ele não deveria falar, ela soltou um "não se intrometa na minha vida" e saiu. Depois dessa pequena briga deles, ela acabou voltando para casa do Sakuta, o esperando na porta, porque não consegue comprar nada no mercado, já que ela tá invisível para todo mundo e ela não tem mais ninguém. Quando eles vão pro mercado, acontece um tipo de cena de humor bem recorrente durante todo esse anime, que ilustra bem todas as funções cognitivas da Mai, já que é algo bem característico do tipo de personalidade ISTJ. A Mai sempre tenta se colocar como a mais adulta e menos ingênua da relação, o que também dá a impressão de que ela se coloca como alguém em outro nível, pisando, beliscando e tapeando o Sakuta sem mais nem menos. O Sakuta frequentemente faz piadas com conotação sexual para tirar alguma reação dela, e ela sempre responde algo como: jamais que eu, a grande Sakurajima Mai, me importaria de ser objeto de fantasias eróticas de um garoto mais novo. Eu sou adulta, não é nada se um garoto mais novo pense em mim de forma indecente. A palavra proibida do ISTJ, por assim dizer, é ingenuidade. Eles estão constantemente averiguando a situação para não serem feitos de tolos, e em vez disso, serem cautelosos. Mas há um processo complexo por trás disso, que irei explicar agora. Sua função cognitiva dominante é a sensação introvertida, que percebe a realidade, mas não como ela simplesmente é, em vez disso, verificando-a internamente. Nada é confiável até que seja confirmado pela realidade pessoal do ISTJ. Ele sempre está dando um passo para trás, de forma cética e meticulosa, do que é real apenas agora para farejar o que é real sempre. E para fazer isso, eles precisam da intuição extrovertida, sua função primitiva, para explorar as possibilidades do que pode ser real, vendo as coisas de todos os
os ângulos de forma especulativa, mas essa atitude é muitas vezes sabotada pela função dominante, que quer uma segurança concreta em vez de uma exploração infinita. É daqui que vem a cautela do ISTJ, mas tem mais um elemento aqui. Sua função cognitiva auxiliar é o pensamento extrovertido, que julga as coisas de forma lógica e objetiva. Não importa o que as outras pessoas acham, o importante é concluir as coisas com o que a realidade simplesmente mostra. Isso também implica um contato direto com o que a própria pessoa deseja, através do sentimento introvertido, sua função inspiradora. Há um individualismo e independência naturais aqui, já que suas vontades e interesses são afirmativamente privados e separados do mundo. Essas funções fazem com que ela esteja constantemente lutando contra a ingenuidade, pois é muito cética e cautelosa com tudo, afirmando coisas apenas com uma certeza que é conquistada muito rigidamente, fugindo do mundo das aparências, e também de forma individualizada, ouvindo apenas a própria voz e narrativa interior pelo sentimento introvertido. Depois do Sakuta descobrir pelo que a Mai passou, ele decidiu conversar diretamente com ela sobre isso de novo. A pausa na carreira da Mai parecia contraditória, se ela mesma queria estar trabalhando, mas o Sakuta descobriu a verdadeira causa, um ensaio de fotos que ela tirou no 9º ano. Uma condição da Mai ali era não ser com roupa de banho, mas sua mãe, e empresária, fez um contrato por conta e quebrou essa condição. E então tiveram uma briga enorme e ela decidiu pausar a carreira como vingança contra sua mãe. O Sakuta disse ainda que ter feito isso não fez sentido, se junto disso ela abriu mão do que realmente queria fazer. E então ele recebe um tapão na cara. Fique quieto, eu pensei muito para decidir, ela revida. A função inspiradora da Mai, neste caso o sentimento introvertido, também é comumente caracterizada por ser infantil. A gente vê isso bem claramente na Mai o tempo todo, o quanto sua relação com seus verdadeiros sentimentos é no máximo duvidosa. Decidiu, provavelmente por intensa raiva, se vingar de sua mãe, o que era de fato consistente com o que queria, mas ao mesmo tempo abandonou sua paixão, que é trabalhar no mundo artístico, e ainda escondeu isso de si mesma e dos outros com uma falsa máscara de indiferença. Sua rigidez não para por aí, na medida em que ela, como disse, pensou muito para tomar essa decisão. Claro, para ela agora isso já faz muitos anos, mas ela ainda segurou aquilo com muita solidez. Esse pensar muito é justamente a natureza cautelosa dela gritando ali. Não pode ter sido no mero impulso, na verdade foi solidamente fundamentada por uma exploração multifacetada de todas as alternativas e o que podia dar de errado. Claro, a função primitiva é muito inconsciente, e a gente vê que o escopo e a abrangência dessa exploração teve limites. E ainda demonstrando sua natureza cautelosa, ela pergunta ao Sakuta como que ele descobriu essa história pessoal de ter pausado sua carreira, e ele revela que fez uma troca com uma apresentadora, mostrando a cicatriz no seu peito de quando ele foi vítima da síndrome da adolescência. Idiota! Vão com câmeras na sua casa agora, vão te esperar, te cercar, e até sua irmã pode passar por situações difíceis. O Sakuta, bem ingênuo e não ciente das consequências de suas ações, teve que ser alertado pela Mai de que isso com certeza daria problemas para ele. Nas palavras do Sakuta, ela é, de fato, uma rainha, na medida em que acredita com muita solidez e concretude em suas observações e decisões, sempre ordenando ao Sakuta o que fazer. Ela imediatamente liga para essa apresentadora e faz uma troca, dando a informação exclusiva de que vai voltar com sua carreira, dessa vez com outra agência, não a da sua mãe. No fim, ela revela que já havia pensado exatamente em tudo que o Sakuta disse e percebeu de fato que estava mentindo para si mesma. Então, ela marca outro encontro com o Sakuta e volta para casa, bem curta e direta como sempre. Como o Sakuta disse, no final não importa o que eu tentasse fazer, ela mesma decidia tudo sozinha. E claro, ele está se referindo justamente à natureza individualista dela em suas decisões e julgamentos, que eu expliquei agora há pouco. Aí acontece tudo aquilo que eu falei no meu vídeo analisando o Sakuta. A Mai estava desaparecendo e sendo esquecida da existência. O Sakuta afirma com toda a certeza do mundo que nunca vai esquecer dela, mas ela, sempre buscando certeza e segurança e portanto sendo bem paranoica em suas hipóteses, o questiona. Existe uma certeza? Na versão em inglês a frase é ainda melhor. Há algo tão absoluto assim? Quem leu Os Ciscos e Traves sabe o quão essa frase é perfeita nesse contexto. Daí
o Sakuta perde ela da existência. Acontece tudo o que eu falei no meu último vídeo e tal. Ele então salva a Mai de desaparecer do mundo. Ela aparece ali, corre em direção a ele e dá outro tapa na cara do Sakuta. Porque, de fato, ele quebrou a promessa de que nunca ia esquecer dela. E ela diz que nunca vai perdoar ele por isso. Aí ela pergunta pro Sakuta se ele ama ela de verdade. Ele responde que ama ela. Daí ela pergunta de novo, só pra ter certeza. Ele responde que mentiu, porque ama muito ela. Não achando o suficiente, ela pede pra ele dizer isso daqui um mês. Porque se responder agora, parece que foi na base do impulso e pela situação. Terminamos então com a chave de ouro. Sua função dominante, a sensação introvertida. Como ela demonstra aqui, uma observação da realidade verdadeiramente precisa é aquela que independe de seu contexto imediato, transcendendo ele em busca de algo eternamente verdadeiro, consolidando e abstraindo suas percepções em algo não meramente efêmero, mas universal e fundamental. Até a próxima!